Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos colegas vereadores que estão nesse plenário. Eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Print Júnior. Bom, gente, na terça-feira foi o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência e, com o correr da fala, a gente não conseguiu falar sobre o assunto, mas precisamos pontuar algumas coisas aqui na nossa cidade. Para além de empatia, de respeito, de frases bonitas e de solidariedade, a gente precisa falar de políticas públicas quando a gente fala do Dia da Luta sobre a Deficiência. E no Brasil a gente tem quase 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né? E é importante ressaltar que a deficiência, ela não é uma doença. Então, quando a gente fala de deficiência, a gente não usa o termo cura, por exemplo. O que a gente fala é sobre as melhores formas de inclusão, de apoio a essas pessoas para que elas consigam viver bem e integradas à sociedade. E é com muito orgulho que eu falo que o meu primeiro projeto nessa casa foi o projeto que instituía a nível municipal a carteirinha do autista, aprovado por todos os senhores e senhoras, no caso da vereadora Ana Paula, e ele foi sancionado no dia 8 de abril. É importante dizer que esse projeto ele era uma importante complementação à legislação federal existente, porque a gente tem uma lei nacional sobre a carteirinha do autista, mas por falta de legislação municipal, a carteirinha não era emitida aqui. Então, muitas vezes, algumas pessoas dizem, essa lei já existia. Bom, ela existia a nível nacional, não existia no município, justamente por isso nenhum autista tinha esse benefício aqui em Divinópolis, né? Com a nossa lei, agora as crianças autistas e os autistas adultos têm direito ao atendimento prioritário nos serviços públicos e privados. Mas é importante falar que pouco adianta essa casa fazer leis e aprovar leis se a prefeitura não faz a coisa acontecer, não é, presidente? Então, a gente tem aí a atenção secundária da saúde, que é dirigida pela Cíntia, na Secretaria Municipal de Saúde, que tem acertado em muitas coisas, mas que em algumas outras erra. E a nossa carteirinha não tem sido levada com a seriedade que deveria ser pela prefeitura. A prefeitura abriu o cadastro para a carteirinha do autista, presidente. Esse cadastro foi aberto, mas todos os dias eu recebo mensagens de pais e mães de crianças autistas falando que não há nenhuma explicação sobre como que vai chegar essa carteirinha. Se o documento vai ser buscado no CRAS, se vai ser buscado no posto de saúde do bairro, se vai ser digital, se vai ser... Nada. A pessoa faz a inscrição. Preciso falar que o TI da prefeitura, eles organizaram tudo bem, então a pessoa entra pelo site, faz a inscrição para obter a carteirinha e depois ela fica meio que a Deus dará. Ou pelo menos até então tem sido assim, as pessoas estão ficando a Deus dará e não estão recebendo instruções. Então, não adianta vereador Israel, Ana Paula, Print, Caboja, Flávio Marra, Rodson e Eduardo Azevedo, que são os vereadores presentes aqui, a gente fazer lei se a prefeitura não vai acontecer. Sinceramente, se for para ser assim, pode fechar essa casa e acabar com isso. Porque a gente fazer lei aqui para chegar lá e não dar nada, isso é uma palhaçada. Então eu peço, isso não é para atender a vereadora Lohana, não, isso é para atender as crianças autistas dessa cidade, os adultos autistas dessa cidade, que tiveram com essa lei uma esperança no coração. E hoje, quando eles ficam a Deus dará assim, é muito ruim. Isso é um desrespeito com o povo divinopolitano, isso não é um desrespeito com a Lohana, não. Para além disso, a gente precisa falar sobre outros desrespeitos. Eu visitei o CRER, que é o Centro de Reabilitação Regional, e que tem recebido, por exemplo, os nossos pacientes que tiveram Covid e que têm que fazer, por exemplo, a fisioterapia respiratória. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou barras enferrujadas, falta de acessibilidade, inclusive o banheiro das pessoas com deficiência estava quebrado, sem porta, mas isso já foi consertado. Além de várias outras questões que não tornam o ambiente seguro para as pessoas com deficiência, especialmente. Então, enquanto município, isso é inaceitável. Nem a Câmara é plenamente acessível. A Prefeitura não estava plenamente acessível até poucos anos atrás. Então, o que a gente precisa mesmo é sair do discurso e entender que as nossas ações pela inclusão são o que realmente importam para as pessoas com deficiência. Hoje, eu preciso contar para vocês que eu fui convidada para ser embaixadora da APAI. E eu estou muito orgulhosa, porque quando a gente fala da APAI, a gente fala de uma instituição presente em mais de 2.000 municípios. Uma instituição que surge da inoperância e da falta de prestação de serviço correta do serviço público. Surge para preencher esse espaço. Isso não é só em Divinópolis, isso é no Brasil todo.
Então, a APAE ela caminha muitos passos à frente das políticas públicas pelas pessoas com deficiência, mas ela também precisa do poder público. Então, enquanto vereadora, enquanto cidadã, enquanto pessoa que é comprometida mesmo com a inclusão dessas pessoas, fico muito feliz de dizer que amanhã eu estarei no evento da APAE, que, como a vereadora Ana Paula já falou, vai ter notícia boa lá. Além disso, gente, por último, é importante, né, falar que a gente fez uma moção de repúdio contra o senhor que eventualmente ocupa a cadeira de ministro da Educação desse país, o Milton, porque ele falou que a inclusão ela prejudica os alunos, né? Ele falou que a inclusão atrapalha os alunos ditos normais. Essa fala é de uma infelicidade, é de uma pouca inteligência, impressionantes, porque você falar que uma criança com algum tipo de deficiência prejudica as outras e criticar as políticas de inclusão que foram tão duramente conquistadas, especialmente pelos pais dessas crianças, que sabem que a sociedade é diversa, a sociedade é plural. A sociedade tem crianças sem braço, a sociedade tem crianças com algum déficit intelectual, a sociedade tem todos os tipos de pessoas. E aqueles que não conseguem lidar com esse tipo de coisa e não lutam pela inclusão verdadeira, especialmente dessas crianças, são pessoas que deveriam questionar se estão prontas para viver em sociedade. Porque para essas pessoas a gente deixa a sugestão de comprar uma ilha, mudar para uma ilha ou alguma coisa assim. Porque enquanto o mundo for mundo, a gente vai ter sim crianças de inclusão na sala de aula. E para além de dizer isso como vereadora, eu digo isso hoje como professora. Além disso, pessoal, é importante falar que ontem foi a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação aqui nessa casa. E é preciso ser justa. Que prestação de contas impecável. Que trabalho bem feito da Secretaria Municipal de Educação. E eu, que por muitas vezes, injustamente, sou vista pela prefeitura como alguém que quer criar casa ou que é oposição, talvez porque o perfil de quem está à frente do executivo ainda não entendeu que as críticas fazem parte do processo, eu preciso mesmo falar que a Secretaria Municipal de Educação só tem nos dado orgulho. O que a gente tem visto é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito técnico, é um trabalho muito profissional. Eu saí daqui ontem encantada e por 2 minutos eu até me emocionei durante a apresentação da secretária. Tanto o diretor Leandro quanto os gerentes, todo mundo está de parabéns. E a gente tem muitos problemas reais da educação para tratar aqui nessa casa. Como presidente da Comissão de Educação, é esse o meu foco, especialmente. Então, a gente tem alguns aspectos para falar que eu vou cobrar de perto da secretaria. É importante falar que vai chegar aqui nessa casa um projeto da Secretaria Municipal de Educação, e aí eu vou contar com o apoio de todos os vereadores, pelo aumento do número de assistentes educacionais. Hoje o município só pode ter 70 assistentes educacionais e complementa com estagiários. O que faz com que em muitas escolas públicas, presidente, os alunos que têm alguma necessidade especial não tenham um assistente educacional, que lhes é garantido por lei. Quando você tem um aluno com alguma necessidade especial na sala e esse aluno não recebe o apoio que ele precisa, aí sim ele vira um problema para a escola. Aí sim a inclusão é difícil. Mas se o poder público não faz a obrigação dele, é muito fácil culpar a criança ou a família, né? Então vai chegar aqui nessa casa esse projeto e nós precisamos aprová-lo, porque a Secretaria Municipal de Educação precisa ter os profissionais adequados para apoiar essas crianças. E os profissionais adequados são, de fato, os professores de apoio. Os estagiários ajudam em muito, mas em diversos casos é só o assistente educacional, ou como é conhecido na rede estadual, o professor de apoio, que pode fazer esse atendimento. Então, a gente precisa garantir que esses alunos vão ter esse acesso. Também é importante falar que a gente aumentou, e isso foi mostrado ontem na prestação de contas, a equipe multidisciplinar que atende as crianças da rede pública. Essa equipe tem psicólogo, tem terapeuta educacional, e é muito importante que a gente caminhe nesse sentido, que a gente aumente essa equipe. Também é importante que a Prefeitura se adapte à Lei Federal de 2019, que garante que cada escola tem que ter um psicólogo e um assistente social. Hoje o município não cumpre essa lei, mas eu fiquei muito feliz de saber da boca da secretária que a intenção é fazer com que essa lei saia do papel e vire realidade em Divinópolis. Faz muita diferença, especialmente nas regiões de vulnerabilidade, que as crianças tenham um assistente social e o psicólogo na escola. E é para isso que a gente vai lutar. Lembrando, gente, que a gente está falando de problemas reais da educação.
porque é para isso que esse mandato serve, não para correr atrás de coisa fantasiosa. Achei muito importante a fala do vereador Zé Brás, quando ele falou que o vereador não tem intenção de fechar o Hospital São João de Deus. Eu, que já fui acusada de fechar o comércio, sei muito bem que vereador não fecha nada. Vereador não fecha comércio, vereador não fecha São João de Deus, e não é interesse de ninguém que está aqui fazer nada disso. Mas é preciso falar que o São João de Deus não está num momento muito legal em relação ao que tem sido divulgado. E isso não é um desrespeito aos médicos ou um desrespeito a quem apontou algum possível equívoco aqui. A gente vai além, e eu preciso falar, sim, sobre as negociações com dinheiro público feitas com o deputado Léo Mota. A reunião que teve aqui no plenarinho não foi sobre esse assunto, mas é esse assunto que mais tem chamado a minha atenção. Em relação ao que foi apontado pela Secretaria Municipal de Saúde, eu reitero o que vários vereadores, como a vereadora Ana Paula, falaram aqui na frente. O Hospital São João de Deus deveria pedir a essa casa uma audiência pública para falar sobre esse assunto. Deveria solicitar isso à Comissão de Saúde, porque a quem interessa que essa discussão aconteça apenas no plenarinho, apenas para os vereadores. Eu garanto para você que está ouvindo que aos vereadores não interessa. A mim não interessa, ao Zé Brás não interessa, ao Israel não interessa, ao Josafá, ao Diego, ao Flávio, a nenhum de nós interessa que a população não tenha acesso a todas as informações que nós recebemos. Então eu deixo aqui publicamente para Elis Regina que, se é interesse deles, que eles nos peçam uma audiência pública para falar desse assunto. Aí, presidente, a gente vai chamar a Secretaria Municipal de Saúde e a gente vai colocar em planos limpos. É importante que todos ouçam dos médicos do São João de Deus o que nós ouvimos. E é importante que a Secretaria Municipal de Saúde fale e se explique sobre o que foi apontado por eles aqui. Todo mundo aqui respeita muito São João de Deus. Todo mundo aqui teve alguém amado, salvo no São João de Deus. Então, presidente, para esclarecer, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Obrigada.